Você sabe o que significa geografia? Bom, respondendo de uma maneira simples, a geografia estuda a Terra, nosso planeta, o lugar que todos nós chamamos de lar. O que muita gente não sabe é que esse campo de estudo é mais surpreendente do que se poderia imaginar, englobando pelo menos duas grandes subdivisões. Então, quais são essas divisões? E por que a geografia é mais impressionante do que se poderia imaginar? A geografia é a ciência que nos ajuda a entender como as pessoas e o meio ambiente se relacionam. O espaço geográfico é o resultado dessa interação, estando em constante transformação. É exatamente nesse espaço geográfico onde a vida se desenrola. Ele é construído e transformado pela ação humana ao longo do tempo, mas também é influenciado por elementos naturais, como o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação. É precisamente sobre isso que trata a primeira divisão da geografia, que é chamada de geografia física, já que estuda as características naturais da Terra, ou seja, tudo aquilo que faz parte da natureza do nosso planeta. Isso inclui, por exemplo, as águas, as montanhas, as plantas, o clima e o próprio solo. A geografia física nos ajuda a entender como esses elementos se relacionam e como influenciam a vida na Terra. Eles não existem isoladamente, mas interagem entre si de forma complexa. O clima influencia a vegetação, que por sua vez afeta o solo, que por sua vez influencia a disponibilidade de água e assim por diante. A geografia física busca entender essas interconexões e como elas moldam a paisagem e os ecossistemas. Os campos de estudo da geografia física são vastos e diversos. Eles incluem o estudo da crosta terrestre, das águas do planeta, formas da superfície terrestre, a elaboração de mapas e clima. Muitas vezes não nos damos conta, mas diversos desses campos de estudo estão ao nosso redor diariamente. O mais óbvio é a meteorologia, quando assistimos à previsão do tempo na TV. Mas essas áreas têm servido para propósitos ainda mais importantes. Os elementos da natureza podem representar riscos para a sociedade, como desastres naturais, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, secas e tempestades. A geografia física estuda esses fenômenos, buscando entender suas causas e mecanismos para prevenir e diminuir seus impactos. Por se tratar de um campo de estudo que faz muito uso de conhecimentos de áreas como a física, química e biologia, a geografia física pode ser encaixada no campo das ciências naturais. Através da física, por exemplo, são estudados processos geológicos e atmosféricos, como vulcanismo, placas tectônicas e dinâmica atmosférica. A química é usada na análise dos solos e água, enquanto a biologia fornece compreensão sobre a interação entre os organismos vivos e o meio ambiente. Dessa forma, a geografia física não só pode ser encaixada no campo das ciências naturais, como também se destaca pela sua abordagem interdisciplinar, que possibilita um entendimento mais abrangente dos fenômenos naturais. A geografia humana, como o nome sugere, tem um foco muito mais voltado para o ser humano do que para a natureza. Ela está intimamente ligada ao conceito de espaço geográfico, que se refere à transformação do espaço natural pela ação humana ao longo do tempo. Essa transformação é resultado das interações entre os seres humanos e o ambiente, moldando as paisagens culturais e sociais. A geografia humana é importante para entender os processos econômicos, políticos e sociais no mundo. Ela investiga como os seres humanos organizam o espaço em que vivem, estudando distribuição populacional, migrações, urbanização, desenvolvimento econômico e processos industriais. Além disso, analisa as relações de poder, as estruturas políticas e as desigualdades sociais que influenciam a organização geográfica das sociedades.
Por meio de suas descobertas, a geografia humana oferece contribuições valiosas para o desenvolvimento de políticas públicas e planejamento territorial, contribuindo para a construção de sociedades mais sustentáveis. Um de seus campos de estudo mais importantes é a geografia econômica, que se dedica a explorar a complexa relação entre o espaço geográfico e as atividades econômicas. Ela vai além da simples descrição da localização de indústrias ou centros comerciais, buscando compreender como o espaço influencia e é influenciado pela dinâmica econômica. Além disso, analisa por que determinadas atividades econômicas se concentram em certas áreas e não em outras, estudando os fatores como a localização de indústrias, centros comerciais e áreas agrícolas. Outra área bastante interessante é a geografia cultural, que é um campo que se dedica ao estudo das várias formas de manifestação cultural que ocorrem em diferentes lugares. Ela explora como as práticas culturais, tais como as religiões, línguas, costumes, músicas, artes e atividades, se manifestam e se organizam dentro de diferentes contextos sociais. Mas, como tudo que envolve o ser humano, a cultura é dinâmica, e a globalização é um dos principais motores desse dinamismo. Ela é uma integração cultural e econômica entre os países do mundo, derrubando fronteiras e promovendo uma proximidade entre povos de diferentes culturas. A distinção entre geografia física e geografia humana serve principalmente para organizar melhor as áreas de estudo, mas no fundo, ambas investigam a mesma questão central: como a Terra funciona e quais são as consequências desse funcionamento. Ao falar em geografia física, estamos destacando que o foco está em aspectos mais relacionados às ciências naturais, que incluem o estudo dos elementos do ambiente natural. Por outro lado, quando nos referimos à geografia humana, enfatizamos que a atenção está voltada para questões que envolvem as ciências humanas, como a sociologia, a antropologia e a história. Em última análise, o encontro entre geografia física e humana é inevitável, já que os processos naturais influenciam diretamente as atividades humanas e vice-versa. Por exemplo, a geografia física pode analisar como os padrões climáticos afetam a agricultura, enquanto a geografia humana pode estudar como as práticas agrícolas mudam em resposta a esses padrões climáticos. Assim, ambas as vertentes da geografia contribuem para uma compreensão mais abrangente de como o mundo funciona e de como as dinâmicas naturais e sociais estão conectadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agora, você sabe por que o rei da Inglaterra é muito mais poderoso do que você imagina? Clica nesse vídeo na tela que eu te conto essa história.